Olá, Caio Fábio, olá, Braulio, meus queridos irmãos. Muito bom dia, eu sou o Marcos, falando aqui da região dos Lagos, em Iguaba Grande, Rio de Janeiro. Caio Fábio, muito obrigado por toda a sua presença, a sua palavra, o seu ensinamento a todos nós. Queria te fazer uma pergunta muito clara, muito direta. Caio, na sua caminhada, na sua existência, quando foi, em que momentos você viu Satanás se transformar em anjo de luz? Muito obrigado, Caio. Forte abraço, querido. Graça e paz. Marcos, de Iguaba Grande, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Meu beijo para você, meu querido Marcos. Olha só, Marcos, muitas vezes, eu, desde novinho na fé, primeiro eu me converti e 15 dias antes de me converter, eu vi uma missionária saindo da casa do meu pai, que já era pastor há 5 anos, era um homem muito respeitado, apesar de pouco tempo de ministério, como ele tinha sido um advogado respeitadíssimo, aquela aura de respeitabilidade, de intelectualidade, de academia, de inteligência, pela qual ele era famoso na cidade de Manaus, agora que ele era pastor, ficou ungida com esse novo conhecimento. E os pastores iam lá na casa dele, ele virou um ponto de referência para a visitação dos pastores da cidade de Manaus. Também vinha gente de outros lugares, querendo conhecer aquele advogado rico que deixou tudo, que se fez pobre para servir a Deus, com 2 salários mínimos por mês, morando num barraco. Então chamava atenção aquele espírito de São Francisco do meu pai, e todo mundo ficava curioso. E nesse dia, 15 dias antes de eu me converter, eu estava voltando na minha moto para a casa do meu pai, vindo do meu trabalho na prefeitura, passei em casa para tomar um banho e sair de novo, e quando eu ia entrando na minha moto, eu vi uma lourinha, assim de uns 30 anos, bonitinha, até uma gostosinha, tinha umas perninhas torneadas, uma bundinha projetada, aqueles olhos azuis claros, iluminados, e um cabelo fino, solto. Ela tinha lá o borogodó dela. Mas eu vi aquela saiona de missionária, aquela camisa de missionária, e eu falei, tá aí, é mais uma missionária, essa aí é até jeitosa. Mas ela me deu um mole tão terrível, que, sinceramente, se ela não estivesse na casa do meu pai, fosse na rua, e eu encontrasse na esquina, parando para esperar um sinal passar, 30 minutos, 30 segundos, 1 minuto, tivesse uma mulher parada ali, me dando aquele mole, eu iria sentá-la na garupa da minha moto e já era. Levava mesmo, antes de me converter. Eu entrei, não falei nada. Aí meus pais disseram: Ah, essa moça é tão linda. Sabe que ela foi para a terra dela, na Europa, e levantou milhões de dólares mostrando as visitas delas aos índios no Brasil. Eu falei: tem alguma coisa errada ali. Aquela mulher estava cheia de tesão. Mas eu não falei nada. Falei: bom, quem sou eu? Eu sou o perdido aqui. Se eu falar alguma coisa, vão pensar que os meus olhos é que são sensuais. Mas que ela estava querendo, ela estava. E aí ela fez um fuzuê lá na cidade, no país dela, levantou milhões de dólares na televisão, virou uma heroína, era celebrada, virou um ser nacional da boa vontade, estava em tudo que é lugar no país. Eu não vou dizer qual era o país, nem a cidade, nem nada, porque não vale a pena. E, afinal de contas, já tem 50 anos isso aí. E aí, eu estou falando do primeiro caso. Depois disso, eu tive milhares.
E aí eu ouvi a história, fiquei calado, não disse nada. 15 dias depois eu me converti. E aí quando eu me converti, ela apareceu lá em casa. Ah, eu soube, que coisa linda. E começou a se aproximar de mim, querendo uma chegada. Vem me visitar na minha casa, para eu te mostrar as coisas que eu estou começando a fazer, os meus projetos. Eu pensei, falei, eu não vou não. Eu estou novinho na fé, eu chego lá, essa mulher começa a dar em cima de mim, eu passo-lhe a ripa, aí já começo a minha caminhada cristã com culpa. Eu não quero relativizar o que aconteceu comigo e eu vou manter a minha vida santa e limpa em Deus, não vou entrar nessa. E não deu outra. Eu não fui. Mas uma pessoa que veio de fora e que ficou entusiasmado com ela foi lá. E aí ela convenceu o cara a se hospedar lá, que ele era de fora. Se hospedou até o dia em que alguém abriu a porta e o viram dando uma pegada sexual nela da boa. O cara ficou sem graça, fechou a porta e não disse para ninguém. Aí esse viajante foi embora. Aí ela contratou um casal de missionários para morar com ela, um marido e uma mulher. Não demorou muito tempo, ela estava pegando o marido. Não era um trisal, o marido, a mulher e ela. Não, a mulher ficava à parte. Ela queria era o maridão, e o marido ficou só com ela, e a mulher ficou jogada lá dentro da casa, chorando, sofrendo pelos cantos. E ela não queria nem saber. Ela pegava mesmo e mandava ver. Agora, se você se encontrasse com ela, aqueles olhos azuis, se você não soubesse de nada, aquela carinha de santificada que ela fazia, como ela começava a orar e a bater o pé e a levantar a mão para o alto e falar em línguas e depois interpretar as próprias línguas. Ou se tivesse algum doente, lá ia ela, querendo botar a mão na cabeça para fazer oração de cura. E se tivesse uma pessoa que ela tivesse ascendência, ela sentisse, ela não era boba, para cima de mim ela nunca tentou dar uma de coisa nenhuma. Mas quando eu via os pequenos que chegavam lá, ela tinha sempre exortações e mais exortações. E eu fiquei com certeza, mesmo antes de saber dessas coisas que eu já narrei aqui, que aquela mulher não era legal. Até que o cara que ela pegava na casa dela morreu na frente dela e da mulher, no Rio Negro, na frente de Manaus, comido de piranhas. Era o sangue brotando e o cara com a mão para cima e afundou e morreu. E aí veio um repórter do país dela e me encontrou, conversou uma tarde inteira comigo, perguntou o que eu achava daquilo. Eu falei, olha, com relação à parte financeira, eu só posso te dizer o seguinte: meu pai era membro da diretoria e saiu correndo de lá. Um outro amigo, o pastor Israel, era membro da diretoria e saiu porque disseram que há malversação de fundos, que os milhões que ela arregimentou lá no seu país, ela gasta boa parte desse dinheiro, ou a maior parte, com ela própria. Já comprou iate, já comprou casarões, já fez um monte de coisa. E as fotos que ela manda para lá, nós ficamos vendo, que são todas de outros trabalhos, de outras missões, de outros grupos. Ela nunca fez nada com ninguém. Ela só tira homem. A única coisa que ela fez foi tomar o dinheiro, enriquecer e pegar homens conforme o bel prazer dela aqui. Mas se você olhasse, aquela carinha, com aquele jeitinho, quando ela estava no molde de santidade, era um anjo de luz. Semelhantemente a ela, eu tive muitos. Eu tive profetas que vieram profetizar coisas para mim que eram paranormais.
disseram coisas que tinham acontecido na minha vida, mas eu discernia o espírito. E eu sabia que aquele não era o espírito de Cristo, era o espírito da curiosidade, era um espírito de tentativa de me provar que o relato de alguma intimidade minha que podia ser contada em público, porque eu mesmo falava das minhas intimidades com toda clareza, como falo até hoje, pudesse vir a me impressionar e eu dissesse, meu Deus, eles são profetas mesmo, mas eu só falei, eles são os paranormais que estão aqui querendo enganar pessoas e eu não sou desse tipo. E eu falei, olha, cara, e qual é a palavra do Senhor? Aí, quando eles falam a palavra do Senhor, é totalmente contra o que o Espírito de Jesus ensina. Eu digo, olha, cara, você pode aqui fazer cego ver, mas se a mensagem não for conforme o que Jesus ensinou, eu digo, sai da minha presença antes que eu te bote para correr. E eu já botei alguns para correr. Desde o início da minha vida, eu botei um monte de falso profeta, mentirosos, falsas visões para correr. Como, por exemplo, num dos piores momentos da minha vida. Eu estava já separado, com o dossiê Caimã rolando, com os evangélicos jogando cada pedrão em mim, a liderança estimulando o povo, iam para a televisão, os Malafaias e gente semelhante a ele, ficavam dizendo, ele foi o líder de todos nós, o maior que já apareceu, mas a soberba o derrubou, e agora vai passar o resto da vida com a bunda numa cadeira, sem poder nunca mais abrir a boca para falar, porque nós não vamos deixar esse cara nunca mais falar, ter voz. Era isso que eles gritavam e gritavam, gritavam na TV, gritavam no rádio, gritavam nos púlpitos, gritavam no Brasil inteiro. Sem falar daqueles que pediam uma salva de palmas pela minha queda. E aí a maldade inteira que antes era insensamento se transformou em perversidade. O que antes era paz do Senhor, irmão, Deus te abençoe, você é um presente de Deus para o Brasil, virou maldição e virou recomendação de amaldiçoamento. Eu estava ali naquele estado, todo mundo dizendo ele deve estar numa fragilidade. Mas eu não sou assim não, minha gente. Eu posso estar do jeito que estiver, mas você não vai me encontrar nesse nível de fragilidade. Nem que a minha família toda morra junta no mesmo dia, nem que a dor que eu sinta seja insuportável, você não vai usar a minha dor para me manipular. Ninguém. Essa graça Deus me deu. E aí eu estou ali num sofrimento brutal, quando um empresário liga da rua no meu celular e diz, reverendo, eu estou com 3 pastores aqui já na entrada para virar para a fábrica de Esperança. O senhor está na fábrica hoje, não está? Eu falei, estou por alguns minutos, porque eu vou para o aeroporto do Galeão viajar para os Estados Unidos daqui a pouco. Por favor, o senhor pode esperar a gente 5 minutos, 10 minutos? Só para eu levá-los, tem um deles que quer muito fazer uma oração com o senhor. Aí eu esperei, chegaram os 3, o empresário, que eu conhecia já há alguns anos, ingênuo, espiritualmente ingênuo, altamente manipulável e enganável, sem nenhum conhecimento do Evangelho. Só ia às igrejas com a mulher dele, que também não sabia quase nada de coisa alguma. E aí veio um pastor da Assembleia de Deus, de paletó e gravata, magrinho. Eu vi na cara dele que ele era um homem bom, que estava ali com toda a sinceridade, e 2 outros que eu olhei e falei, aqui são os milicianos da igreja. Esses aqui eu sei que são bandidos. Eu olhei na cara deles. Bandidos de igreja, mas bandidos. E eu, meu Deus, eu encontrei na vida milhares de bandidos de igreja. Vejo a atitude deles, até o gestual é o mesmo, os olhos, as coisas. E comigo
eles não teriam oração de olho fechado. Aí o pastor disse: eu posso orar, reverendo? Eu falei: pode sim. Eu botei assim a mão no ombro dele só para ele iniciar. Ele iniciou a oração. Eu fui virando aqui de lado, olhando para aqueles que estavam na minha frente. Baixei um pouco os olhos, mas fiquei de olho neles. Às vezes eu dava uma semi-fechada, mas vendo tudo aqui. Aí eu vi quando um ficou bem na minha frente, botou o peito assim, a mão no meu peito. Quando ele botou a mão no meu peito, eu travei logo o cotovelo dele. Peguei aqui, prendi o cotovelo na minha mão, puxei o cotovelo dele. Segurei a mão dele mais perto da minha, dei uma virada na mão dele, mas ele continuou lá, empurrando, empurrando. E aí eu fui me preparando, eu digo, tem alguma coisa para acontecer aqui. Quando de repente houve uma explosão. E todos gritando, aleluia, Jesus! Aí esse cara com a mão no meu peito começou a dizer: vem fogo, vem fogo, vem fogo, explode fogo, explode fogo, vem fogo. Aí o sofá que estava atrás dele fez bah! Subiu quase meio metro o sofá da minha sala. Aí ele, aleluia! Quando ele gritou aleluia, eu travei o pé dele no chão, botei a mão na cabeça e puxei o braço dele para cima de mim. Ele foi se ajoelhando e a mão dele foi ficando presa no meu peito. Ele, ai, 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 reverendo. Eu digo, não, ai, ai, ai. Ai, 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 não, seus cafajestes mentirosos. Aí eu fui, larguei o cara, levantei o sofá, tinha um ou dois catolés, cabeças de negro, que o outro foi lá para trás, acendeu e viu explodir com aquela força que levantou o sofá, uma banda dele rasgou o carpete todo embaixo. E aí eu botei os dois para correrem, falei com o empresário que estava morrendo de vergonha, não faça mais isso. E ao pastorzinho, tome cuidado com quem o senhor anda. Por favor, agora podem ir. E os caras lá, nunca mais na vida eles vão querer andar perto da esquina onde eu passe. Porque o que está cheio é disso, é de muita mentira. Como eu já encontrei profetas que profetizaram tudo o que eu gostaria de saber e concluíram, dizendo que eu deveria fazer o que eles disseram, e era justamente o que Deus me dizia para não fazer. Eu falei, olha, só porque vocês disseram aquilo que é o meu conflito de pensamento, vocês acham que eu vou fazer porque vocês mandou? Não. Eu estou decidido a fazer segundo Jesus me dá o testemunho do Espírito dele. E saia daqui agora. Meu querido, eu não cheguei até aqui passando sem tentativas de muita gente de querer me trazer alguma purpurina celestial para ver se me engana. Muitas tentativas, mas anjo de luz, então eu tenho um faro para anjo de luz, para espírito maligno, para Satanás, para demônios disfarçados de anjos de luz, que vocês não têm nem ideia. Então não adianta vir com disfarce, porque o que eu pedi a Deus desde o dia que eu me converti foi discernimento de espíritos. E Ele me deu. Eu sei, eu olho, eu sei. Meu Deus, se esse cara ainda está bem, se ele continuar assim, dentro de um tempo ele vai estar horrível. Porque o pressuposto pelo qual ele vive é totalmente equivocado e vai se manifestar contra ele dentro em breve. Então, sim, o que mais tem entre nós são anjos, são demônios vestidos de anjos de luz. O que mais tem nos púlpitos são demônios vestidos de anjos de luz. O que mais tem em todos os lugares, dos púlpitos evangélicos, ao sacerdócio católico, à mediunidade espírita, aos
invocadores de espírito dos cultos de matrizes africanas, em todos os lugares. Está cheio de gente que se passa por uma coisa e é outra. Então, é para ninguém se enganar, não é para pensar, eu estou numa igreja de Cristo, aqui só tem gente de Deus, só anjo. Não, está cheio de gente boa de Deus, como está cheio de demônios. A congregação da igreja foi um lugar na minha vida toda, até aqui nesses 50 anos de experiência ministerial, foi um lugar onde eu encontrei mais gente boa. E foi um lugar onde eu encontrei mais gente perversa e ruim. Os dois extremos estão ali dentro. E não é para ninguém tentar separar. É joio do trigo também na igreja. Embora a parábola de Jesus do joio e do trigo, o ambiente não seja eclesiástico. Ele diz que o campo é o mundo, é a terra, é a humanidade. Mas como a igreja faz parte da humanidade, joio e trigo também habitam nela. Tá bom, meu querido Marcos? Beijão para você, meu mano. E aí, Braulito? Cadê o nosso amigo Braulio? Tô aqui. Eu tava com a câmera desligada. E aí, Caião? A pessoa mandou uma aqui enquanto estava respondendo, esse cara. Ela escreveu assim, ó. Hospedei uma cantora gospel que era pegando meus 2 irmãos em um mês. E na igreja, o fogo descia, cara. O fogo descia na igreja e descia lá na casa dela também. Na casa dela era o fogo do tição tirado do fogo dos irmãos dela. Os irmãos, ela dizia, bota esse tição em mim, queimando, esbraseado. Isso é bobagem, isso aí eu vi a minha vida inteira 3x2. Toda gospel. Hospedados no mesmo hotel que eu, para falar no mesmo evento. E às vezes, sem querer, você descobria aquelas visitações noturnas, a galhofada noturna. De vez em quando tinha alguém que vinha culpado no dia seguinte, me dizia, eu tô tão culpado, porque eu peguei a fulana a noite inteira. Ih, rapaz, eu já ouvi tanta história. Como também esse negócio de cantora solteira, dá para garotão das cidades aonde elas vão, tem a 3x2. Como cantor tem mais ainda. O cantor vai para pegar mesmo. Vai para pegar feio. Cada lugar ele já sabe que vai pegar 2, 3. Forem 4 noites de reunião, cada noite uma. Nossa régua, né, e o fogo caindo, ô glória, e o fogo caindo, porque é tudo araque, é tudo carne, é tudo jabá, é tudo teatro, é tudo faz de conta, entendeu? Tinha na década de 80 e 90, ele era assim um dos mais requisitados e que cobrava um cachê caríssimo. Naquele tempo, para você ter ideia, o cachê dele, para ele cantar nos lugares, era quase 50 mil. E eu estou falando de algo há mais de 30 anos. Era um dinheirão. Ele era o mais bem pago. Cachê do Gustavo Lima. Né? Aí um dia, a minha revista, a revista Vinde, que era uma das maiores, do meio evangélico era disparada, a maior do Brasil, e era a 3ª ou 4ª maior entre as seculares. Veja, Isto É, e a revista Vinde. Vendia muito, muito, muito nas bancas. E aí um dia um repórter, a editoria da revista me perguntou, escuta, a gente estava querendo fazer uma cobertura sobre o trabalho desse cara aqui para ver como é que ele é nesses lugares para onde ele vai, cobra essa fortuna. E a gente está fazendo uma matéria sobre os cachês milionários
desses cantores gospel há mais de 30 anos, já era assim. Eu imagino que piorou. Aí eu falei, tá bom, podem ir. Eles foram, fizeram com vários e foram viajar com esse cara, sem que ele soubesse que estava sendo acompanhado por 2 repórteres da revista Vinde. Eles foram quietinhos, ficaram na congregação, entrevistaram pessoas, conversaram com muita gente. Quando foi depois do evento, eles ficaram um dia para conversar com o pastor da igreja. Aí foram e o pastor disse, não, esse cara aqui, eu só não interrompi a presença dele aqui entre nós porque ia divulgar uma coisa que eu não estou querendo divulgar aqui dentro. Aí os repórteres falaram, mas o que é? Aí ele disse, eu estou com tanta raiva que dá vontade até de pedir para vocês publicarem. Aí eu falei, o quê? Aí ele disse, esse cara ficou hospedado na minha casa. E ele trouxe um companheiro dele que tinha um apelido muito surreal, muito engraçado, que eu não vou dizer o apelido do amigo, senão todo mundo vai identificar quem é o cantor. E ele veio com um amigo dele, que só anda com ele, que dorme no quarto dele, fica com ele, ficou aqui em casa. Não sei nem porquê. Mas um dia eu abri o banheiro, eles não ficaram numa suíte, eu abri o banheiro que era deles, sem querer, para fazer uma limpeza. Quando eu abri, está ele lá, com a calça lá embaixo e o outro assistente dele mandando ver, carcando feio, cara. Agora, quando ele chegava lá no púlpito, oh, glória, aleluia, o Senhor está nos visitando agora e tal. Meu Deus, o problema não é que ele fosse gay, o problema é a mentira, é a hipocrisia. Ele era casado, é casado até hoje, cheio de filhos, tem um discurso do tipo Deus, família e qualquer outra coisa, e propriedade. Era igualzinho a moçada que está aqui e com essa cara de pau. Eu advogo que cada um seja quem cada um seja, mas seja com verdade, com sinceridade, e ao invés de criar essas máscaras e essas dissimulações que acabam corrompendo tudo. Corrompe quem pratica, corrompe quem sente e não sabe o que é, mas vai entrando no mesmo espírito. É um espírito que não é o de Cristo, que começa a tremular nos ambientes. É um espírito que irradia corrupção sensual do mesmo modo. Perverte. Então, o que tem de gente que recebeu os eflúvios desses ministros de luz e que só levaram mentira e hipocrisia e engano para as milhares de igrejas, não é brincadeira.